Bem-vindo, torcedor palmeirense. Mais um vídeo do canal Porco Raiz, obviamente para falar do maior do Brasil. Vamos falar sobre o jogo que nos aguarda amanhã às 21h30 no Allianz Parque. Jogo de muita importância que vai definir a nossa continuidade ou não na Taça Libertadores. Vamos falar de uma renovação também de contrato com multa extremamente milionária. Vamos falar de recurso para STJD. Vamos falar sobre o que o Veiga veio agradecer na rede social, em entrevista que concedeu. Tem bastante coisa. Então já vai chegando, dá seu like, compartilha nos seus grupos, comenta pra gente discutir um pouquinho e vamos pra frente falar de Verdão. Vamos começar falando então sobre a renovação. A Leila Pereira continua apostando na renovação das nossas joias da categoria de base e agora renovou com o Ian Custódio. Foi a vez desse jovem renovar conosco até 2025. Ian Custódio é multicampeão, bicampeão pela Copinha, campeão do Sub-20 da Copa do Brasil, campeão do Sub-20 do Brasileirão e também do Paulista. Portanto, é um garoto que já conhece muito bem o caminho da vitória, porém, nas categorias de base, tá? A Leila tem feito renovações da categoria de base para quê? Para que esses jogadores não tenham assédio, para que possam ser vendidos por valores pequenos e depois ter um gap enorme lá na revenda para o exterior ou mesmo no mercado nacional. Então ela pensou em tomar essa atitude de fazer renovações para segurar essas joias ou pelo menos para garantir esse ativo do Palmeiras, tá? No caso do Ian Custódio, ele tem duas multas. Para o mercado interno, 40 milhões de reais e um eventual compra do mercado externo, 100 milhões de euros. Agora, cá para nós, hein, Leila Pereira? O patrimônio precisa ser realmente resguardado, mas precisa pôr o patrimônio para jogar, para dar resultado. O Ian Custódio, a última vez que entrou em campo, aliás, acho que a única vez que entrou em campo pelo profissional, foi lá em La Paz, quando a gente perdeu para o Bolívar, naquele fatídico jogo de 3-1 para o Bolívar. Vou falar um pouquinho agora de mata-mata, quando o Palmeiras sai na frente, como foi o caso contra o Galo, onde a gente saiu com 1-0. Lá em 2021 a gente saiu na frente por duas vezes e foi a última ocasião que isso aconteceu, tá? De lá pra cá isso não aconteceu mais. Em 2021 a gente saiu na frente na Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça e depois perdemos o título e também saímos na frente na Copa do Brasil contra o CRB e depois a mesma coisa, tomamos um revés nos pênaltis e perdemos o título, fomos desclassificados da Copa do Brasil. E apenas em 2021 que isso aconteceu. De lá pra cá a gente não tomou mais esse fruto amargo. Já com relação ao Atlético Mineiro, o Galo, a gente tem um histórico favorável, né? Um histórico de vitória. Nos últimos 9 jogos a gente venceu 2 e empatamos 7 jogos. E os desclassificamos da mesma competição continental da Taça Libertadores em 2021 e em 2022 consecutivamente. Esperamos que a gente possa desclassificá-los em 2023 também no jogo de amanhã lá no Allianz Parque. O Veiga deu uma entrevista e veio a público dizer que está muito agradecido por esse tempo que ele teve para descansar. Ele foi poupado no último jogo do Brasileiro, ele e alguns outros atletas do staff, vocês sabem bem, e ele agradeceu, ele disse que é muito importante, né, dar essa descansada porque alguma dorzinha, algum desconforto, alguma coisinha pode ser tratado e ele chega 100% para um jogo decisivo como é o jogo agora de quarta-feira. Porém, o que eu queria ressaltar é que não só o físico, senhor Veiga, mas o mental também deve entrar em campo muito mais descansado. Então vamos focar, porque muito jogador descansa e perde um pouco o foco na hora, né, falando em psicológico, na hora de entrar em campo para resolver. Então vamos focar no mental, hein, Veiga? E para fechar o vídeo de hoje eu queria falar sobre o João Martins, né? O contraditório João Martins, contraditório para a mídia, porém é um cara que fala só verdades. E esse é o grande problema do João Martins. Ter a boca solta e falar verdades incomoda, machuca e fere o próprio sistema. Ele foi punido por 3 jogos de suspensão, mas o Palmeiras irá recorrer dessa sentença. E no último jogo no Brasileiro ele também foi expulso e saiu falando coisas. Mas você acha que ele fala coisas que não acontecem, torcedor? Vocês acham que esse tal sistema não existe? Eu tenho plena convicção que sim. E no último jogo estava claro que o árbitro estava querendo dar uma pernada na Sociedade Esportiva Palmeiras, já estava no esquema, né? Então, esquema, né? Sistema, enfim. Vamos punir o João Martins? É mais uma cartada do próprio sistema. O Palmeiras vai recorrer da sentença. Vou ficando por aqui, um grande abraço, avante palestra.